possam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. Olá, tudo bem? Bom, acho que é boa tarde, né? Que acontece o encontro de vocês aí da Casa Espírita Amor ao Próximo. E a Mariana me pediu para gravar um vídeo para a gente conversar sobre um tema. Vou ler aqui para vocês, que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Eu fui buscar alguns dados da doutrina espírita para a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Então, eu vou lendo com vocês algumas passagens da doutrina espírita e a gente vai então comentando sobre esse assunto que a própria doutrina trata, tá bom? Então, eu vou pegar, estou enquadrando aqui melhor, que eu estou fazendo isso no meu computador, e a gente então vai lendo. Vamos ler o que a doutrina diz no Livro dos Espíritos, depois no Evangelho segundo o Espiritismo, e algumas passagens da obra André Luiz, para a gente exemplificar, né, essa vivência da questão da perda das pessoas amadas, né, os entes queridos, e o que a gente chama de morte prematura, tá bom? Peraí, vamos ver aqui, vamos ajustar aqui. Então, vamos lá, vou pegar algumas das leituras para a gente fazer, tá bom? No Livro dos Espíritos, na pergunta 934 a 936, Kardec vai tratar desse assunto, tá? E aí, na pergunta 934, ele diz assim: a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independente da nossa vontade? Aí, resposta: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação, e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, ele reconhece que é uma situação difícil, é uma prova ou uma expiação para quem está passando pela situação, não só para o ente querido que desencarna, mas também quem está no contexto, né? Ele diz que é lei para todos, quer dizer, nós vamos passar por esses momentos de dificuldade. E há uma consolação, quer dizer, a doutrina espírita já é essa consolação, né? Que a gente pode se comunicar com esses amigos por meio do que a gente dispõe. E esses meios que a gente dispõe pode ser a própria mediunidade ou o sonho, né? O que a gente chama de sonho. E a gente depois vai dar uma olhadinha nisso também, que eu vou trazer para vocês rapidamente alguns exemplos desses encontros que acontecem entre pessoas queridas, né, no mundo espiritual. Então, essa é a consolação que a doutrina espírita nos traz. Primeiro, para nos informar que a vida espiritual continua e que não é uma coisa aleatória, né? Não foi uma fatalidade. É outro entendimento que a doutrina espírita traz que facilita, né, o entendimento e a diminuição da dor, pelo menos a compreensão do que está acontecendo vai apaziguando os nossos corações. E na 935, que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações de além-túmulo como uma profanação? Na época do Kardec, devia ser muito complicado esse encontro com o mundo espiritual, né? E aí o poder religioso da época, então, trabalhou muito contra isso, né? Porque era profanação, era coisa do diabo. Então, a gente não tinha essa visão consoladora que, graças a Deus, agora, muito tempo depois, a gente tem, e até de utilidade, né? Porque o Chico Xavier tem um trabalho lindo
sobre o socorro e o atendimento às mães, né? Que os filhos desencarnaram. E tem filme, tem depoimentos, então é maravilhoso a possibilidade de se comunicar com o além-túmulo, trazendo a consolação e o entendimento. Resposta dos espíritos: não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem conosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas de forma leviana, de forma irresponsável, só para a gente saber como é que é. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a ação da mediunidade. Né? A mediunidade não é uma brincadeira, não é um instrumento de curiosidade. Ela é um instrumento de trabalho, né? De trabalho de aperfeiçoamento do médium e de poder proporcionar esse tipo de consolação àqueles que sofrem. Né? E na 936, como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos que partiram? Essa pergunta é interessante e traz a responsabilidade para aqueles que ficaram aqui no planeta Terra material. Resposta: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então, isso é muito interessante essa pergunta, porque muitos de nós acham que nós sofremos muito mais do que aquele que partiu, né? Do que aquele que foi para o mundo espiritual. Às vezes não. Cada um sofre a sua perda. Cada um sofre o seu momento ali. Então, colaborar com aquele que está partindo, por exemplo, como num velório ou nos dias que se seguem, é muito importante, porque aquele que partiu também deixou para trás muitas coisas que ele queria, acreditava, pensamentos, sonhos, relações. Então, ele também perde. A gente diz que é a gente que perde a pessoa, mas ele perde. Não somos perfeitos, então a gente guarda essa sensação. Então, aquele que fica, o ente querido, a família, os amigos, precisam, inclusive, colaborar com esses que partiram, retornaram à pátria espiritual, principalmente com os pensamentos, bons sentimentos, a oração, pedindo a Deus, né, com o processo de intercessão, que a gente vai dar uma olhadinha nessa parte. A gente pode e deve colaborar com aqueles que partiram, porque a dor que a gente está sentindo não é muito diferente da dor que ele também está sentindo. Esse processo é egoístico, né, de achar que eu sofro porque aquela pessoa não está aqui mais, mas ela sofre também porque não está mais aqui. Então a gente precisa se ajudar, a gente precisa colaborar uns com os outros e tendo esse sentimento, né, que é o respeito à vontade de Deus. A revolta nunca é bom, a rebeldia então pior ainda, porque vai afetar aquele que sente, o encarnado, o ente que ficou aqui, e vai afetar indiretamente, ou indiretamente não, diretamente, o espírito que partiu. E às vezes a revolta de quem foi também, o desencarnado, né, aperta o coração da mãe que ficou, por exemplo. Então, esses sentimentos de revolta, de rebeldia, de que Deus não estava ali, ou que as coisas aconteceram no movimento errado, no momento errado, não ajuda. Então, a fé na vontade de Deus, acreditar que as coisas estão acontecendo segundo a vontade de Deus, é importante. Importante porque realmente nada acontece sem que ele saiba. Mas para nós é importante para passar pelo momento de dificuldade, aqueles que ficam, e para ajudar aquele que foi também passar pelo seu momento de dificuldade, de adaptação, não é? Então a gente precisa ajudar. E aí vamos conhecer o texto que tem
esse título, tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Tá na Instrução dos Espíritos, o Sansão é que assina, que é o antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Então vamos agora ver um pouco do texto que ele deixou para nós. Diz assim, no item 21. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepção. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Quer dizer, a gente tem essa visão mesmo. Quantos de nós não diz assim, quando uma criança, um jovem, diz assim, ele morreu prematuramente, ou então a gente fala assim, prematuramente levado. Toda hora a gente ouve essa expressão, como se tivesse havido um erro, né? Naquela ação, naquele movimento. Principalmente no movimento do desencarne, como é que pode haver um erro? O único erro que se comete no momento do desencarne seria um suicídio. Esse é o único movimento que realmente sai das mãos de Deus. O suicídio. Do resto, não pode ser possível que essa expressão foi levada prematuramente seja verdade. Porque aí, que situação seria essa? Mas a gente também vai perceber que na doutrina espírita, o conteúdo, existem mortes prematuras sim, que são encarnações que são abreviadas, né? Mas com o consentimento de Deus, e a gente vai entender por que agora no parágrafo de baixo. Criaturas humanas são nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor, todas as dores que vos atingem sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias, que relegarias ao último plano. Então, a nossa dificuldade de acreditar, né, que está acontecendo a vontade de Deus, apesar da gente entender que há uma inversão das ações ali, quando um jovem desencarna, por exemplo, primeiro que seus pais, eu sei que é um movimento difícil, duro, e é mais difícil ainda porque a nossa compreensão é muito pequena, né? E a dor é muito grande. Mas, na verdade, não há um desalinho. Não aconteceu nada fora do contexto. E aqui é difícil porque a gente acha que aquele ser humano teria uma vida toda pela frente, mas a gente nem conhece o projeto encarnatório dele. Pode ser que ele tenha alguns compromissos curtos, de encarnações curtas, por motivos que antecederam a situação atual, né? Então, continuando, ele diz assim, acreditai no que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E aí é que entra esse entendimento de encarnações que podem ser abreviadas.
Por quê? Porque aquele espírito está desenvolvendo ela com tanta irresponsabilidade, com tanto prejuízo para si mesmo, moralmente falando e espiritualmente falando, que ele pode ter realmente o seu tempo na Terra encurtado, para que ele não se, como é que eu vou dizer, se prejudique mais antes da lei de causa e efeito. E há aquelas causas da morte prematura que o espírito já traz no seu projeto encarnatório pouco tempo aqui na Terra. Então a gente está lidando com duas situações. Tem situações realmente que elas são abreviadas pelos excessos, né? A droga é um problema muito sério no dia de hoje. Então, tem situações realmente que são prematuras, mas não que Deus tenha se distraído naquele momento e não tenha prestado atenção que aquele espírito estaria no movimento de morte ou prematura, né? Não há erros por parte de Deus. Há erros por nossa parte. Erros de conduta, erros de valor, erros éticos, morais. Mas por conta de Deus não há. Então, às vezes, Deus concede essa saída da encarnação para que esse espírito não se prejudique mais diante da lei de causa e efeito. E pode estar plantando para o seu futuro situações muito difíceis. Então, a gente começa a entender que, por piedade, Deus permite que aquela criatura, né, que aquele filho de Deus, vá embora antes, talvez, do término daquela encarnação. Porque a gente também precisa entender que ninguém encarna para dar errado. A gente não vem para cá para ficar fazendo coisa errada. Não. A gente vem para cá para fazer coisas certas e tentar consertar o que viemos trazendo com as más inclinações. Mas, às vezes, não dá certo. A gente dá vazão à má inclinação, as questões da dificuldade moral se agravam, porque a gente vai dando vazão, nós vamos dando consentimento para essa má inclinação e se mais uma vez aparecer na nossa vida. E aí, por piedade, muitas vezes, a gente vai embora antes, para não ficar pior do que já está. Nós vamos também dar uma olhadinha nisso. É uma terrível desgraça dizeis que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? A gente ainda tem muita dificuldade de entender esse processo, porque a nossa visão, o nosso ponto de referência continua sendo a matéria. A gente não sabe do futuro de ninguém, até porque o futuro se constrói todo dia. E de acordo com o passo que eu vou dando todo dia, eu posso realmente estar chegando a um determinado lugar que eu entendo que seja muito bom. Mas será que eu não sei qual é a minha necessidade? E a gente almeja carreira, fortuna, família. É normal, porque a gente está vivendo a nossa vida. Mas isso não é o definitivo. E nem é o mais importante. O que aprendemos no caminho é que é importante. E às vezes, como eu disse, ou a gente não está aprendendo nada, porque a gente está se complicando, que seria uma das saídas, né, da encarnação, os motivos, e outras é aquele tempo mesmo que eu tenho para estar aqui. Porque a nossa vida real, ela se dá no mundo espiritual. A gente vem até o planeta Terra, material, para testar, para aprender, para conduzir, mas a gente sempre vai sair. É lá que a nossa contabilidade, lá no mundo espiritual, que tem a nossa contabilidade enquanto espírito. E vai ver que aquele pedaço, aquela situação, ou realmente a interrupção, fosse o mais correto e útil para o planeta, para
para o espírito, no caso que estava aqui no planeta material. A gente precisa, é difícil mudar esse ponto de raciocínio, não é? Mas essa é que é a realidade. Nós somos espíritos, né? Em corpos temporários. Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam uma falta de fé e constitui uma revolta contra a vontade de Deus. Então, essa é uma situação de responsabilidade, como a gente estava conversando, daquele que fica, né? E esse sentimento que a gente repete muitas vezes na oração, que seja feita a vontade de Deus. E quando é feita, a gente fica porque é contra a nossa vontade. A gente precisa prestar atenção, às vezes até nas palavras que a gente diz, porque a vontade de Deus realmente vai prevalecer sobre a nossa, porque Ele sabe o que é melhor para todos. E a gente não. Mas podemos entender, começar a exercitar essa posição, primeiro não se revoltando, né? E acreditando que realmente aquele espírito filho, espírito amigo, espírito mãe, espírito pai que foi, continua sendo tudo isso para a gente. É uma viagem, uma separação momentânea. E ele vai encerrar. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, a gente, acreditando inclusive nos princípios da doutrina espírita, da imortalidade da alma, a gente vai entender que ele não morreu, mas se afastou momentaneamente da gente, pelo menos materialmente. Mas não se afastou da gente espiritualmente. Vamos ver aqui, dois casos que estão na obra André Luiz. Esse que eu vou conversar com você rapidamente agora, está no Missionários da Luz, no capítulo 11, chamado Intercessão. É o pedido de uma esposa que o marido desencarnou. E aqui, o mentor do livro, que é o Alexandre, a partir da oração dessa esposa, desse pedido de intercessão a Deus, a equipe do Alexandre, que está com o espírito André Luiz, eles fazem tudo no mundo espiritual para localizar o Raul e ajudá-lo, que é o marido que morreu. Leiam o capítulo para vocês entenderem melhor. Mas tudo é preparado para que a esposa Esther vá visitar o Raul no mundo espiritual. E é tão bonita a preocupação de Deus com as suas criaturas, que através de vários espíritos, né, porque Deus cuida da criatura através da criatura, né, somos uns cuidando dos outros. Então ele destaca um espírito trabalhador, né, no mundo espiritual em intercessão, chamada Romualda, e a Romualda então passa a estar perto dessa viúva, da Esther, aguardando, né, preparando espiritualmente a Esther para visitar o marido no mundo espiritual. E eles se encontram, o Alexandre e a equipe, e vários trabalhadores espirituais trabalham para primeiro achar onde está o Raul, porque o Raul estava numa situação muito difícil no mundo espiritual. Então a oração da Esther, da esposa, pedindo intercessão a Raul, pedindo a Deus a intercessão por Raul, faz com que se mobilize
muitos espíritos no mundo espiritual e vai buscá-lo onde ele está na situação difícil. Ele é levado a uma casa de socorro espiritual para receber os primeiros, né, esclarecimentos e atendimentos, e ali ela tem possibilidade de estar com ele no mundo espiritual. Vocês podem ler o capítulo 11, que vocês vão ter algumas surpresas, mas é muito interessante o quanto que nós podemos pedir a Deus por aqueles que a gente ama, ao invés da gente se lamentar. E nessa informação que o André Luiz traz nesse capítulo é tão bonita que a Romualda, que é o espírito amigo, vai ficar com a Esther até que ela se organize, inclusive materialmente. Olha o que é o poder da intercessão de Deus. Além de ela se acalmar e receber notícias do marido no movimento de sonho e saber que ele está bem, a Romualda vai ficar com ela até que a conduza com inspiração e com orientação a adquirir um trabalho para que possa sustentar a sua família. Isso vê que dá para nós a certeza que realmente Deus não nos desampara em nenhum momento, principalmente quando a gente está conectado com Ele pela oração, pela fé. Num outro livro, Entre a Terra e o Céu, no capítulo 9, chama-se No Lar da Bênção, é descrito um lar no mundo espiritual, onde crianças, né, jovens que desencarnam ainda nessa tenridade, é socorrido. E lá a gente vai conhecer a história de muitos meninos, e lindo como as mães, né, em desdobramento do sono, vão até o lar da bênção para estar com seus filhos que foram, em tese, desencarnados prematuramente. E as mães encontram com as crianças, conversam com elas, os filhos, as crianças consolam suas mães. É um capítulo muito bonito. Então, como Kardec disse, a mediunidade e a intercessão de Deus, a misericórdia de Deus é capaz de nos fazer encontrar novamente com esses entes queridos, que não morreram, né? Eles estão no mundo espiritual. Nós é que precisamos desenvolver esse entendimento na nossa vida, de que aplicar os conteúdos da doutrina espírita, tentar viver o máximo que a gente pode com esses princípios consoladores que a doutrina espírita trouxe para nós. Tá? Então eu agradeço muito a oportunidade, espero que sirva realmente de orientação, tá bom? Muito obrigado, que vocês fiquem com Deus. Vamos caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas.